Olá, caros colegas cirurgiões dentistas e a todos que nos assistem. Nós estamos aqui para o nosso segundo encontro. Eu quero agradecer a todos que participaram do nosso primeiro encontro, onde nós falamos sobre a atuação do cirurgião dentista na prática, sobre a área de atuação do cirurgião dentista nos consultórios e também nos hospitais. E eu quero agradecer a todos que compartilharam a nossa hashtag DentistaFazRof. Esse nosso movimento visa não só um esclarecimento e mostrar ao cirurgião dentista que ele pode trabalhar dentro de sua área de atuação em toda a sua plenitude, com segurança, mas também o direito do cidadão em ter os melhores profissionais disponíveis a todas as classes sociais. Então, muito obrigado, continuem compartilhando DentistaFazRof. Afinal, dentista pode trabalhar na estética facial? Hoje nós vamos responder isso sobre o aspecto legal, sobre as normas jurídicas. E é por isso que nós estamos aqui com o Dr. Érico Servano. Muito obrigado, Dr. Érico. Eu que agradeço, Dr. Alberto. Dr. Érico, então nós vamos falar sobre a odontologia e o direito. E o direito é com o senhor, porque no encontro anterior nós mostramos bem, a visão da oclusão foi ampliada não hoje, mas em 1954. E agora nós trabalhamos sobre o sistema estomatognático, que é uma área que muito além de dentes. Isso tudo pelo aspecto da ciência, tudo isso pela formação. Agora, quanto ao aspecto legal, o que diz a lei? O que dizem as leis, as normas? O dentista também pode trabalhar com estética, também pode trabalhar com ROF pelo aspecto legal? Excelente pergunta, Dr. Alberto. Para responder à sua pergunta, precisamos ter atenção a alguns princípios básicos do direito. E um deles é a pirâmide de Kelsen, que representa a hierarquia das normas. No topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal, que é a nossa norma maior. Abaixo dela, temos as leis, que são feitas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente. E após as resoluções, os regulamentos, os atos da administração pública. Os atos, por exemplo, do Conselho Federal de Odontologia, as resoluções, elas estão consideradas como regulamentos, atos da administração. Por isso, elas devem atenção, elas devem respeito às leis e as leis à Constituição. Ou seja, as resoluções, elas devem respeitar sempre a Constituição e também as leis. Então, para que possamos analisar do ponto de vista jurídico a área de atuação do cirurgião dentista, devemos partir da Constituição Federal, que, dentre os diversos artigos de sua importância para a saúde pública e para as diversas profissões, ela tem dois incisos principais no artigo 5º, que são o inciso 2º e o inciso 13. Vamos ver o que diz o inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui nós vemos a comprovação da pirâmide de Kelsen dentro do nosso ordenamento jurídico. Aqui não falamos que ninguém será obrigado a deixar de fazer em virtude de resoluções, de atos administrativos. Nós vemos que o que pode impedir ou não que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa são as leis, aquelas feitas no Congresso Nacional. Nesse mesmo sentido, vamos ver o que diz o inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que esse inciso ele quer dizer? Quer dizer que no Brasil, o exercício de alguma profissão, das profissões, ele é livre. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, o cabeleireiro. Não existe uma lei que diz a área de atuação do cabeleireiro, o que compete ao cabeleireiro, atos privativos do cabeleireiro. Então quer dizer que é uma profissão não regulamentada. Não há requisitos legais para exercê-la. Ao contrário, nós temos diversas profissões. Por exemplo, a odontologia,
a advocacia, medicina, enfermagem e tantas outras, que existem leis que trazem toda a área de atuação, tudo que pode ou não ser feito. E aí nós temos que buscar, então, respondendo à pergunta do senhor, na lei. E qual é a lei na odontologia que fala do exercício profissional? É a Lei 5.081 de 1966. E isso, doutor Alberto, está muito de acordo com o que o senhor trouxe no começo desse nosso encontro sobre Thompson, em 1954. Vemos que isso não é de hoje. As normas, elas não são assim tão novas. Essa norma é de 1966. De lá para cá, nós não tivemos uma alteração legislativa sobre a área de atuação do cirurgião dentista. Apenas tivemos aquilo que realmente devemos focar, que é o avanço científico. Então vamos ver o que diz o inciso 1º do artigo 6º da Lei 5.081 de 1966. Compete ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em cursos regular ou em cursos de pós-graduação. Aqui nós fizemos 2 destaques propositais de 2 expressões que são de extrema relevância para entender qual é a área de atuação do cirurgião dentista. E para isso, eu devolvo a pergunta para que o senhor mesmo responda. Doutor Alberto, o que são atos pertinentes à odontologia? Bom, doutor, respondendo de maneira clara essa pergunta, eu vou basear em tudo que foi apresentado, inclusive pelo doutor Antônio Custódio, mostrando o que era odontologia no nosso encontro anterior. Fazendo uma rápida revisão, eu posso dizer o seguinte: existe uma ampla literatura, principalmente relacionada à bibliografia bucomaxilofacial, que demonstra qual a verdadeira área de atuação da odontologia. Então, baseado em ampla literatura relacionada à bucomaxilofacial, e aí nós podemos ver que nós temos, eu poderia citar diversos livros, tanto nacionais quanto internacionais, mostrando claramente que, dentro desse aspecto, tudo aquilo que foi apresentado no nosso encontro anterior está relacionada à odontologia, ou seja, a odontologia vai muito além de dentes. Doutor Alberto, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu vi que o senhor citou vários livros da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mas eu não vi nesses livros, pelo menos nas citações que o senhor fez, um apreço à estética, procedimentos estéticos. O senhor pode dar algum exemplo de bibliografia, de procedimentos estéticos realizados por cirurgiões dentistas? Claro, perfeitamente. No encontro anterior, nós mostramos a odontologia reabilitando tanto a função quanto a estética. E é muito importante que todos saibam, não existe alguma coisa que é exclusivamente estética em saúde. Tudo é estético funcional. Quando nós reabilitamos uma pessoa esteticamente, nós devolvemos uma autoconfiança para ela na sociedade. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, falando sobre odontologia ou saúde em geral, saúde vai muito além de tratar doenças. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é um completo estado de bem-estar físico, psíquico, emocional. E aí eu vou responder concretamente, a estética está incluída nas atribuições da odontologia? Sim, doutor. A estética está incluída. Daqueles livros todos, eu escolhi um, poderia ter escolhido vários outros, mas por que eu escolhi esse livro? É um livro que tem mais de 2.400 páginas, envolve amplamente a área de atuação do cirurgião dentista e, como nós podemos ver, tem a seção 8, diz especificamente sobre cirurgia estética facial. É por isso que nós dizemos, cirurgião dentista faz estética facial? Sim, de acordo com a literatura, a resposta é sim. Olha, seção 8, blefaroplastia, princípios básicos de rinoplastia,
ritidectomia, procedimentos na fronte e nas sobrancelhas, cirurgia otoplástica para orelha proeminente, procedimentos estéticos faciais adjuvantes. Então, doutor, respondendo, essa literatura existe, eu tirei fotografia do próprio livro para não dizer que isso é uma casuística sem referência. Aqui está o livro, aqui está. Rinoplastia é da odontologia? Sim, de acordo com a literatura. Nós estamos falando de literatura científica, nós não estamos falando de má formação, nós estamos falando de literatura científica. E aí, explicando como faz uma rinoplastia. Isso tudo dentro de um livro altamente conceituado no Brasil e no mundo todo. E aí, blefaroplastia, isso é do cirurgião dentista? Cirurgia de bucomaxilo. Isso faz parte da literatura da odontologia. Não é comum você ver nos hospitais ou as pessoas entendendo que a odontologia trata, mas é da área da odontologia. E como o senhor disse também, e como foi dito no nosso outro encontro, não é de hoje, nós não estamos ganhando espaço. Isso sempre foi a área da odontologia. E aí explica claramente, isso é página de livro, livro forte, reconhecido, explicando claramente como se faz uma blefaroplastia. E aí, orelha. Orelha deu uma confusão muito grande, está dando uma confusão muito grande, mas pode ver que no livro de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson tem um capítulo específico falando sobre orelha. Então, orelha faz ou não faz parte? E não é só o livro do Peterson, nós temos outros livros, que aqui nós temos outra página de livro mostrando da mesma forma que orelha realmente, pela literatura, faz parte da área de atuação do cirurgião dentista. Doutor Alberto, permita interromper. O senhor é cirurgião dentista mineiro e é membro do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. E nós vimos nos últimos meses, uma imagem, essa imagem, que diz que a orelha não é área de atuação do cirurgião dentista. Então, eu lhe pergunto, doutor, orelha é ou não é área de atuação do cirurgião dentista? Doutor, eu vou responder, eu fico numa situação delicada para responder essa pergunta, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, o mais objetivo e, inclusive, convidar meus colegas de conselho para uma reflexão. Apesar de estar escrito Ética em Foco, eu sou o presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Minas Gerais, mas essa publicação não passou por mim. Não fui consultado e eu tenho minhas ressalvas quanto a essa publicação. Inclusive, os próprios diretores que fizeram essa publicação, eu os questionei sobre isso. Um dos diretores, inclusive dois dos diretores na realidade, eles disseram que tiveram orelha na faculdade. Eles falaram claramente que eles tiveram orelha durante o curso de graduação. Um deles chegou a dizer que achava que, assim, que ele nem sabia fazer os procedimentos atuais, porque ele já tem bastante tempo de formado, mas que acreditava ser até bem simples realizar e que ele sabia que o cirurgião bucomaxilofacial faz isso constantemente, que isso daí é a área de atuação do cirurgião dentista. O outro conselheiro disse, inclusive, esse que falou que ele teve na faculdade e que ele ficava preocupado porque era uma situação séria e que alguns cirurgiões bucomaxilofaciais poderiam querer até sair do conselho, porque já faziam isso e da forma como colocou, passa uma imagem de que eles estão agindo na ilegalidade, o que não é verdade. E o próprio presidente do conselho ainda chegou a falar que ele foi questionado por uma dentista nova se podia fazer orelha, e ele chegou a dizer que naquele momento não, mas que ele torcia para que o CFO mudasse para que pudesse voltar a fazer orelha. Então, com a fala dos 3 diretores, hoje, do Conselho Regional de Minas, eu confesso que eu fiquei confuso com essa publicação, porque eles disseram claramente que tiveram na faculdade e que é da área de atuação do cirurgião dentista, no final das contas, mas depois que eu questionei ainda republicaram. Então eu gostaria de convidá-los para uma reflexão, porque da forma como está,
realmente fica parecendo que não é. E nós vimos de maneira clara no nosso último encontro que orelha faz parte da área de atuação. Inclusive, durante uma reunião que eu tive com eles, eles disseram que eu estava correto, que a orelha realmente fazia parte, que eles estavam preocupados que eu tentar mandar um documento para o CFO rever esse posicionamento. Então, eu confesso que eu gostaria de convidar os meus colegas de conselho para que revisse esse posicionamento, porque, inclusive, estão acontecendo até algumas interdições de alguns colegas nossos por estarem trabalhando nessa área e eu tenho meu posicionamento diferente. Então, espero que essa discussão avance, que os diretores consigam refletir, que eles consigam pensar de uma maneira bem clara e que nós possamos mudar essa situação. Agora, já que o senhor me perguntou, eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Os próprios diretores disseram que tiveram isso na faculdade. Então, tem na graduação. E quem não tem na graduação, tem os cursos de pós-graduação, cirúrgicos ou não cirúrgicos, que envolvem outros procedimentos. E o que diz a lei, doutor? Aquilo que o senhor tem na faculdade, o senhor realmente pode fazer aquilo que tem no curso da graduação ou na pós-graduação. Isso dá ao cirurgião dentista o direito de exercer essa especialidade ou essa área de atuação? Excelente pergunta, doutor Alberto. E a resposta é sim. Como vimos, e aqui ficou mais do que provado, que, quanto à parte de ser pertinente à odontologia, há farta literatura sobre o tema. Então, de fato, a orelha, segundo esses livros, segundo até procedimentos já são realizados há muitos anos, é a área de atuação do senhor dentista. Então, agora entrando no segundo requisito, e por isso eu agradeci a pergunta, doutor, e tudo que o senhor falou, porque temos já a experiência de diretores de conselho que tiveram isso na faculdade. E vamos lembrar, o que diz a Lei 5.081? Tem que ser atos pertinentes à odontologia de procedimentos, conhecimento adquirido em cursos de graduação ou em cursos de pós-graduação. Quanto à graduação, fica muito simples. Não há dúvida do que seja uma graduação. Agora, e o que é uma pós-graduação? Essa pergunta está na Lei 9394, que é a lei do MEC. E no artigo 44, vamos ver o que diz o que seria uma pós-graduação. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado, doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação que atendam às exigências das instituições de ensino. Então, ao contrário do que muitos imaginam, a pós-graduação não é apenas um mestrado, um doutorado ou a especialização que vai te dar o título de especialista. Há também os cursos de aperfeiçoamento e os outros cursos que atendam os requisitos. Bom, então tá certo, doutor. Pelo que o senhor falou, se aprendeu no curso de graduação ou no de pós-graduação, aí o cirurgião dentista pode fazer, correto? É isso que o senhor disse. Correto. Beleza. Mas aí nós temos um problema que é divulgado, que eu não sei até se é problema ou impedimento. Dizem que o cirurgião dentista não pode fazer vários procedimentos porque a lei do ato médico impede. Isso é verdade? Doutor Alberto, isso não é verdade. Eu vou lhe mostrar analisando a lei do ato médico. Mas antes disso, é interessante que façamos uma breve introdução. O que é essa lei do ato médico? Ao contrário da odontologia, que não teve alterações legislativas desde 1966, em 2013 foi promulgada a lei do ato médico, que trouxe algumas alterações para dar maior clareza aos atos privativos da medicina. Então, com a promulgação dessa lei, muitos, assim como o Dr. Alberto tem questionado, acharam que ela estaria restringindo a atuação do cirurgião dentista. Mas como veremos, analisando o artigo 4º dessa lei, ela
não impede que o cirurgião dentista faça atos invasivos dentro da sua área de atuação, sejam eles funcionais ou estéticos. E até peço desculpas, doutor, eu sei que a gente não pode ficar fazendo essa diferenciação entre funcional e estético, mas apenas para fins didáticos, porque temos que lembrar, realmente não existe um procedimento puramente estético, e essa é apenas uma palavra que utilizamos didaticamente e que já está entranhada dentro do judiciário e dentro também de algumas instituições. Mas, então, lembre-se, aqui é apenas para fins de entendimento. Então vamos ver o que diz o artigo 4º. São atividades privativas do médico, aquelas que apenas os médicos podem fazer. Indicação da execução e execução de procedimentos invasivos. Aqui está a dúvida. Vamos continuar. Sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias. Ficaria a dúvida. O que são procedimentos invasivos? A própria lei, visando evitar que houvesse esse questionamento e diversas interpretações, ela trouxe no parágrafo 4º do mesmo artigo o conceito desses procedimentos invasivos. Vamos ver. Procedimentos invasivos, para os efeitos dessa lei, são os caracterizados por quaisquer das seguintes situações. Inciso 1º vetado. Inciso 2º vetado. Inciso 3º. Invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. Eu não farei um comentário específico quanto ao inciso 3º, e aqui de forma proposital. Vejam, fiz um destaque sobre 2 incisos vetados, porque a análise do que foi vetado, muitas vezes traz maior clareza sobre o que não foi vetado. Vamos ver a redação original, aquilo que era para estar na lei, mas não está, por motivos de veto da Presidente da República na época. Invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos. Invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção, pulsão, insuflação, drenagem, instilação ou enxertia, com ou sem o uso de agentes químicos ou físicos. Doutor, só para eu entender, para ficar bem claro para quem não é advogado, o que significa os incisos vetados? O que significam eles? Significa que isso os médicos queriam que fosse exclusivo de médico, mas a lei não deu isso para o médico. É exatamente isso? Exatamente, doutor Alberto. Incisos vetados são aqueles que estavam no projeto original da lei, mas que não foram aprovados no texto final, que foram vetados pelo presidente. Esses não foram aprovados. Esses não foram aprovados. E o seu questionamento é muito importante, porque, de fato, se esses incisos não tivessem sido vetados, muitos dos procedimentos que atualmente são feitos por diversos profissionais de saúde, e aqui não estou falando apenas dos cirurgiões dentistas, procedimentos, por exemplo, com aplicação de toxina botulínica, ácido hialurônico e até mesmo a acupuntura seria privativa da medicina. Então, é interessante até analisar as razões do veto. Toda vez que temos um veto de alguma norma, o presidente ele tem que justificar o porquê está vetando. Então vamos ver um destaque do que foi vetado. Eu não farei a leitura integral, mas vamos ver aqui o mais importante. A caracterização, primeiro, ela estava ampla e imprecisa. Os 2 dispositivos eles estavam atribuindo privativamente aos médicos um rol extenso de procedimentos, inclusive muitos deles que estão inclusos nos procedimentos feitos no SUS. Isso traria um enorme dano à saúde pública. E essa foi a razão que podemos ver até que, vejamos, em particular, o projeto de lei restringe a execução de punções e drenagens e transforma a prática de acupuntura, como citado, em privativa dos médicos, restringindo as possibilidades de atenção à saúde e contrariando a política nacional de práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde. Só por essa análise já vemos que os procedimentos que são feitos por cirurgiões-dentistas, eles não estariam abrangidos por conta dos vetos, mas ainda assim
tudo que foi exposto, ainda que não tivesse ali, nós teríamos o parágrafo 6º, que é muito claro em dizer que o disposto nesse artigo, qual é o artigo? Atos privativos do médico, não se aplica ao exercício da odontologia no âmbito de sua área de atuação. A área de atuação é esta que podemos ver pela Lei 5.081 de 1966, já citada, com o complemento correto, que é o complemento científico, feito muito bem pelo Dr. Alberto. Então, vemos que, se não é a lei que proíbe, se a Constituição, muito pelo contrário, a Constituição ela traz a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Então, o interessante seria que tivessem mais profissionais aptos a fazerem os procedimentos. Não é a Constituição, não são as leis que proíbem. Então, o que proíbe que o cirurgião dentista atualmente faça diversos procedimentos cirúrgicos estéticos na face? É a Resolução 230 de 2020 do Conselho Federal de Odontologia, que vedou a realização dos seguintes procedimentos: alectomia, blefaroplastia, cirurgia de castanhares ou lift de sobrancelhas, otoplastia, rinoplastia, ritidoplastia ou facelifting. O interessante é que o motivo da proibição foi o seguinte: apesar de localizados na área anatômica de atuação da odontologia. E aqui, então, pelo menos, já estão falando que os procedimentos estão dentro da área anatômica, que é a cabeça e o pescoço. Há uma suposta carência de literatura científica relacionando tais procedimentos à prática odontológica. E isso me traz um enorme estranhamento. Retornando aqui um slide anterior que mostrou um capítulo de livro com todos aqueles procedimentos proibidos. Um livro de enorme destaque, reconhecimento internacional e nacional da odontologia com os procedimentos cirúrgicos proibidos. Isso apenas me traz um questionamento que faço ao Dr. Alberto. Doutor, não são as leis, não é a Constituição. Então, por que, Dr. Alberto, que foram proibidos esses procedimentos cirúrgicos estéticos faciais? Doutor, para responder essa pergunta, eu vou partir para dois aspectos. O primeiro aspecto, eu vou falar sobre o que dizem alguns profissionais de outra área, que são alguns profissionais da medicina. E aqui eu quero deixar bem claro, nós vamos falar de uma profissão maravilhosa, que é a medicina, uma profissão que nós sabemos o quanto essas pessoas trabalham para fazer um bom serviço para a população, mas que até por desconhecimento, muitas vezes de muitos profissionais, eles dizem que o profissional da odontologia não sabe tratar uma intercorrência, ou seja, um problema que não estaria preparado para que se desse um problema, o próprio dentista resolver. O que não é verdade, nós vamos mostrar que bons profissionais têm em todas as áreas. E mostrando, lamentavelmente, nós vemos algumas reportagens mostrando os insucessos da odontologia como se aquilo fosse para toda a classe. E aí eu gostaria de chamar todos para uma reflexão nesse momento. Lembrando que nós não estamos falando mal em momento algum da medicina, muito pelo contrário. A medicina presta um grande serviço à população. Porém, assim como em outras profissões, nós temos bons e maus profissionais. Assim como tem problema na odontologia, nós temos na medicina. Nós podemos ver por essa reportagem, nessa edição 22/11 de 2017, nós podemos ver que falhas em hospitais matam mais que câncer, violência e o trânsito juntos. Se nós pegarmos só essa reportagem, nós vamos ver que as falhas nos hospitais matam quase 1.000 pessoas por dia. Se nós pegássemos uma análise fria e de má fé,
nós diríamos que a medicina está prestando um péssimo serviço para a população, o que não é verdade. Um texto fora do contexto é só um pretexto para uma briga sem sentido. Esse trabalho existe e mostra uma realidade. E nós vamos dizer que a medicina é ruim e prejudica a população? Não! Nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas. Nós temos muitas mortes? Sim, quase 1000 por dia. Matando mais que câncer, matando mais que homicídio, acidente de trânsito, tudo junto. Porém, nós temos milhões de pessoas que são salvas todos os dias pelo brilhante trabalho da medicina. Então não cabe aqui uma crítica à medicina. E nós vemos, inclusive, que o próprio Conselho de Medicina procura fazer um bom trabalho para que os seus profissionais sejam os melhores possíveis. E assim como a medicina, como a odontologia também. Vamos dar uma olhada aqui. Imagine estar nas mãos de um médico que não sabe interpretar o seu exame de radiografia ou indica um tratamento errado para você ou para o seu filho. Esse tipo de problema foi constatado em uma prova do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que reprovou a maioria dos médicos recém-formados. Na hora mais delicada, o risco pode estar nas mãos de quem veio para ajudar. É o que indica a análise dos resultados do exame aplicado pelo CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, para jovens profissionais. Em 2016, mais da metade dos recém-formados em escolas médicas do estado não alcançou a nota mínima. O número cresceu mais de 8% em relação ao exame anterior. O desempenho foi pior entre os alunos de instituições privadas, mais de 66% das reprovações. Se não houver uma pressão externa em cima das instituições de ensino, nada vai mudar. Por si só, as escolas não mudarão. Por exemplo, nós temos escolas fantásticas do ponto de vista de recursos humanos, de estrutura, que 20% dos seus alunos não conseguem ser aprovados na prova do conselho. O que está acontecendo? Elas não avaliam de maneira adequada. O exame é aplicado anualmente para os novos médicos, aqueles que estão nos últimos meses do curso. O CREMESP considera o nível das questões de médio para fácil, com temas que envolvem situações do cotidiano de um profissional. Os dados do exame indicam onde há mais desconhecimento. 80% dos novos médicos não sabem interpretar um exame de radiografia e erram a indicação de tratamento para pacientes idosos. 71% não acertaram diagnóstico e tratamento para hipoglicemia de recém-nascido, um problema comum entre bebês quando apresentam queda de açúcar no sangue. O exame do CREMESP é opcional. Muitos alunos fazem como autoavaliação ou por exigência de alguns hospitais para início da residência médica. Mas a prova já foi obrigatória entre 2012 e 2014, até a suspensão judicial a pedido do sindicato que representa as instituições particulares de ensino superior. O órgão contestou o resultado e acredita que o exame não tem competência para medir a qualidade dos cursos e nem dos alunos. O nosso objetivo não é causar pânico na população, pelo contrário, é informar a população de um problema que acontece na sociedade brasileira, ou seja, a má formação. E a má formação na área médica custa caro para a população, porque pode ter erro médico que pode deixar sequela para a vida, né? As pessoas podem morrer. O sindicato que reúne universidades privadas de São Paulo contestou o exame. Já o Ministério da Educação informou que o desempenho dos alunos é analisado oficialmente por uma avaliação aplicada desde o ano passado em todo o país. Como fica claro, doutor, bons e maus profissionais existem em todas as áreas. Então, toda essa mídia que tenta dizer que os procedimentos estéticos da face acontecem intercorrências, acontecem problemas porque são feitos por não médicos, isso não é uma verdade. Nós temos bons profissionais médicos, nós temos bons profissionais cirurgiões dentistas e de outras profissões. Aqui não cabe uma briga entre classes. Aqui cabe um trabalho bonito como o Conselho Regional de Medicina de São Paulo,
tentando melhorar a educação e a formação de nós todos profissionais da saúde. E é isso que nós queremos, mostrando dessa forma que falhas podem acontecer em qualquer área. Mas, doutor, isso é apenas um lado para dizer essa separação da estética, como o senhor bem disse, da funcional, querendo dizer que o dentista não pode fazer esse trabalho. Mas agora vamos falar sobre as resoluções que o senhor me perguntou. Por que as resoluções estão proibindo? Como que começou? Eu vou contar um pequeno histórico que talvez a grande maioria dos cirurgiões dentistas não conheçam. Na realidade, o cirurgião bucomaxilo antes era chamado de cirurgião de cabeça e pescoço. E dentro dos hospitais, isso há muito tempo, desde, como disse o nosso doutor Antônio Custódio, desde 1954 já estava o sistema estomatognático, o cirurgião de cabeça e pescoço convivia no hospital médico e dentista junto. E como muito bem disse o doutor Antônio Custódio, quem entende do único moço móvel da face, ninguém entende melhor do que o cirurgião dentista. E dentro dos hospitais era difícil a aceitação naquela época do cirurgião dentista, porque quem mandava nos hospitais, aliás, quem manda até hoje são os médicos, e a inserção do cirurgião dentista dentro dos hospitais era muito complexa. E aí, em 1998, houve o primeiro encontro entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Federal de Medicina. Eles se reuniram para organizar o trabalho e falar, vamos determinar o que é a atuação do cirurgião dentista e o que é a atuação do médico, naquela área comum, na área da estética facial. E aí eles fizeram um acordo de cavalheiros. Qual foi esse acordo de cavalheiros? Vamos fazer uma resolução que vai servir tanto para a medicina quanto para a odontologia. E nessa resolução, que o CFM deu um número de 1536, o CFO deu um número 3 na resolução. Então é a resolução 3 do CFO e a resolução 1536 do Conselho Federal de Medicina. E aí eles acordaram, vamos fazer o seguinte, quando tiver uma lesão de interesse comum da odontologia e da medicina, quando for na área comum, visando a adequada segurança do resultado, a equipe cirúrgica deve ser obrigatoriamente constituída por médico e cirurgião dentista. Então, quando tem a face, o próprio Conselho de Medicina disse que tinha que ter um cirurgião dentista. E isso é muito bonito, porque reconheceu que quando tem face envolvida, quem estuda mais é o cirurgião dentista que conhece da oclusão. Esse estudo, quem faz é o cirurgião dentista. Só que tem um detalhe, no próprio artigo 1, como era dentro dos hospitais, eles disseram, mas sempre sob a chefia do médico. Num primeiro momento, parecia que a medicina ia ganhar, porque sempre ia ser dona da situação. Mas isso trouxe um problema muito sério, porque a responsabilidade do procedimento sempre caía na responsabilidade de quem? Do chefe, que é o dono do procedimento. E aí toda a responsabilidade era do médico. Na grande maioria das vezes, dava tudo certo. Mas e quando dava problema? De quem era a responsabilidade? Do médico. Mas tudo bem. Eles acreditavam que isso era o melhor e aprovaram. Aí escreveram no artigo 2. Aqui veio o primeiro problema que começou essa separação errada, equivocada, de separar estética de função, estética de saúde. Olha o que diz o artigo 2. É da competência exclusiva do médico. Aí fala várias coisas, bem como a prática de cirurgia estética, ressalvadas as estéticas funcionais do aparelho mastigatório. Aqui começou o problema, 1998. Aqui começou o problema. E é isso que nós vamos deixar de maneira clara para nós buscarmos a solução. Quando eles fizeram isso, eu pergunto, se o dentista pode fazer a estética funcional, que é muito mais complexa, por que ele não poderia fazer a puramente estética, que é mais simples? Só que em 1998, a estética não tinha a dimensão que tem hoje. E o dentista precisava entrar no hospital e era importante o Conselho Federal de Odontologia aceitar essa condição.
Então foram duas condições que colocaram o dentista abaixo do médico. No artigo 1, onde a chefia sempre seria do médico. E no artigo 2, que ele podia fazer a mais complexa, que era estético-funcional, mas não poderia fazer a puramente estética. Só que isso teve um problema, doutor. O que aconteceu? Quando começou durante o trabalho dessa resolução, muitas vezes, no bloco cirúrgico, o único médico que estava lá era o anestesista. E o que o anestesista fazia na cirurgia? Nada, ele só anestesiava. Quem era o responsável por todo o ato cirúrgico? O cirurgião dentista. E aí, tudo dava certo. Mas na saúde, sempre tem intercorrência, sempre tem algum problema. Não é impossível você trabalhar na saúde não acreditando que vai ter alguma intercorrência, algum problema sério. E quando dava problema, a responsabilidade caía em quem? No chefe, que era o anestesista. E aí os anestesistas gritaram para o CFM: opa, peraí, eu só estou anestesiando, eu não posso ser o responsável pelo problema que deu. Isso é culpa do dentista, foi ele que fez sozinho. Olha a medicina reconhecendo, o próprio Conselho de Medicina reconhecendo a importância do cirurgião dentista, que é fundamental no tratamento dessas lesões de face. O próprio Conselho de Medicina aí foi lá e chamou o CFO, falou: vamos mudar esse artigo 1, nós temos que mudar. A chefia não vai ser do médico, não. Quem indicar o procedimento, quem for o responsável, é que tem que ser o responsável por tudo que acontecer. E aí, em 2010, eles chamaram o Conselho de Odontologia e falaram: vem cá, vamos mudar o artigo 1. Ao invés da responsabilidade, a chefia ser do médico, nos procedimentos eletivos a serem realizados conjuntamente por médico e odontólogo, eles erraram até na deles, que não é odontólogo, é cirurgião dentista, mas olha o que está escrito: visando adequada segurança, a responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que indicou o procedimento, deixou de ser o médico. Colocou nas costas dos dentistas a responsabilidade que, na realidade, é dele mesmo. Mas qual foi o grande ganho aqui? Foi reconhecer que a odontologia, o cirurgião dentista, é o profissional capacitado para fazer aquelas cirurgias complexas. Doutor, não é o conselho de hoje. Nós estamos falando do conselho de 2010. Mas o Conselho de Odontologia, Conselho Federal de Odontologia, em 2010, perdeu a grande chance de realmente mostrar que estava em pé de igualdade e a importância reconhecida pelo próprio CFM. Porque quando chegou no artigo 2, deveria falar: então, a responsabilidade é minha, mas se eu posso fazer o mais complexo, por que eu não posso fazer o mais simples, que é só a estética? E aí, para conseguir continuar com aquela gama de procedimentos mais simples e estéticos, a medicina manteve o artigo 2, e aí, com todo respeito ao CFO daquela época, foi o nosso primeiro grande equívoco, a nossa primeira falha grande, como eles mantiveram, bem como a prática de cirurgia estética continuava na responsabilidade exclusiva do médico. Mas uma coisa que eu quero lembrar, como o senhor mostrou bem, não é a lei, foi um acordo entre duas resoluções, é uma norma infralegal, porque na lei o cirurgião dentista não tem impedimento nenhum de fazer a estética puramente. E como o senhor me perguntou, eu fiquei dentro do conselho, participei inclusive de várias reuniões sobre resoluções. A estética continuou, lamentavelmente, sendo separada da função do tratamento terapêutico, como se não fosse terapêutico, na própria resolução 112 do CFO. Porque aí, quando começou o desenvolvimento de toxina botulínica e também de ácido hialurônico, o CFO, na resolução 112, no
dos considerandos, no artigo 1, ele coloca proibir o uso do ácido hialurônico em procedimentos odontológicos até que se tenha melhores comprovações científicas e reconhecimento da sua utilização na área odontológica. Até aí tudo bem. Mas olha o artigo 2. Proibir o uso da toxina botulínica para fins exclusivamente estéticos e permitir para uso terapêutico. Então isso é um equívoco lamentável que era da nossa crença. Era a nossa crença. Mas isso precisa ser mudado, nós precisamos refletir, porque não tem essa história de exclusivamente estética. Imagina, eu estou com uma seringa, com uma toxina e pergunto, está com dor? Tá, posso aplicar. Não está com dor? Não posso. Não, ou é minha área ou não é minha área, não pode haver essa separação. E essa resolução foi tentada mudar, porque viram que tinha problemas, na resolução 145 de 2014. Aí na resolução 2014 já colocaram permitir o uso de ácido hialurônico em procedimentos odontológicos, com reconhecida comprovação científica. Bacana. Mas aí quando eles tentaram corrigir a resolução 112 com a 145, houve mais um probleminha. Olha o que eles escreveram no artigo 2. O uso da toxina botulínica será permitido para uso terapêutico em procedimentos odontológicos e vedado exclusivamente para utilização em procedimentos estéticos. Ou seja, esse artigo 2, a comprovação de que ele estava assim tão fora de contexto, ele causou tanta confusão que 20 dias depois eles fizeram a resolução 146. Então não sou eu que estou dizendo que aquela resolução faltou um pouquinho de cuidado. Foi o próprio CFO que 20 dias depois colocou aí, corrigiram. O uso da toxina botulínica será permitido para procedimentos odontológicos e vedados para fins não odontológicos. Quer dizer, é um artigo que até parece óbvio, mas era importante acontecer para corrigir um problema da resolução 145. Então, há alguns problemas na hora de fazer essas resoluções. O mais importante é que, se nós erramos, nós podemos corrigir. Por exemplo, o CFO corrigiu. Então, nós não estamos aqui para jogar pedra, falar, o CFO então errou, que absurdo. Não, nós podemos errar. Eu confesso que eu estou fazendo muitas reflexões e eu vejo, inclusive, erros meus durante a minha gestão no Conselho também. Então, houve um erro, o CFO foi lá e corrigiu. E aí, em 2016, foi editada a Resolução 176, visando, inclusive, tentar separar, assim, para resolver esse problema de estético funcional, porque a gente deve trabalhar tanto estético quanto funcional. E aí, no artigo 1º, diz que a utilização de toxina botulínica e dos preenchedores são para fins terapêuticos, funcionais e ou estéticos. Ou seja, nós podemos trabalhar tanto estético quanto funcional, está tudo certo. Só que o parágrafo 1º trouxe uma certa confusão quando ele colocou os limites de atuação clínico-cirúrgica, colocando ponto náseo, tragos, ocioide, como nós vimos no nosso encontro anterior, não são esses pontos. Só que aí, o próprio presidente tomou o cuidado de colocar abrangendo estruturas anexas e afins. Só que isso está trazendo muita confusão. Por que está trazendo? Porque muita gente não sabe o que são estruturas anexas, afins. Ah, isso pode, isso não pode. Igual, por exemplo, orelha. Pode ou não pode? Orelha está até no SUS. É um procedimento pago pelo SUS para o cirurgião dentista. Aí tem gente que acredita que a orelha não é. Então está trazendo essa confusão. Então o convite que nós fazemos, esse é um objetivo nosso aqui, é construir pontes e não muros. Nós queremos unir as pessoas para vislumbrar um futuro melhor, mais de acordo. Então, se tem alguma coisa, como já aconteceram erros antes, nós podemos errar, nós somos humanos, mas não custa nada nós reconhecermos algumas coisas, buscando o bem comum, buscando o melhor. Tanto é que, em 2019, o próprio Conselho Federal fez um grande trabalho reconhecendo a harmonização facial como uma área de atuação do cirurgião dentista, inclusive como uma especialidade. Está perfeita a resolução? Pode não estar perfeita, mas foi um grande avanço. Tem algumas coisas que podem ser melhoradas? Tudo que nós fazemos pode ser melhorado.
mas já foi um grande avanço. E aí, doutor, falando sobre erros e acertos, agora, por tudo que eu aprendi no nosso encontro anterior, por tudo que eu refleti, por tudo que o senhor me mostrou, por tudo que foi discutido, eu quero pedir desculpas públicas por um equívoco que, inclusive, eu cometi durante a minha gestão do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais durante o período de 2017 a 2020. Com toda a boa fé, com toda a vontade que eu tive de acertar, junto, lógico que não fui só eu sozinho, mas junto com o meu conselho na época, nós fizemos essa publicação. E essa publicação, nós colocamos que a área de atuação do cirurgião dentista, não no násio, mas na linha do cabelo, tragos, ocioide, isso, eu quero pedir desculpas, isso não é verdade. Como o doutor Antônio Custódio mostrou de maneira clara sobre o trabalho lindo que é feito na área cirúrgica de cabeça e pescoço, isso, eu tenho participação, eu quero pedir desculpas públicas. Estes limites que nós colocamos e que eu também participei não são reais, não são verdadeiros, não reflete a área de atuação do cirurgião dentista. Então, de público, esqueçam que um dia eu fiz isso. Por favor, esqueçam. É um erro, um equívoco que eu participei e que eu quero pedir desculpas públicas. Não existe essa limitação na lei, isso foi uma crença que nós repetimos tanto que uma mentira tantas vezes repetida fica parecendo verdade. Então, eu quero pedir desculpas públicas por essa publicação que eu tenho participação e responsabilidade. Então, doutor, respondendo a pergunta para o senhor, o conselho pode errar? Pode. Eu errei. Eu estava dentro do conselho, doutor. Então, eu peço desculpas a todos que nos assistem, peço desculpas ao senhor por tudo que foi erro e eu espero de verdade que nós possamos evoluir. Agora, já que nós pensamos em evoluir, agora eu passo uma pergunta para o senhor. Então, o que é possível fazer para pôr fim a essa insegurança? Com essa insegurança que muitos colegas nossos têm sobre a legalidade e até a população, que a população muitas vezes não sabe se o dentista pode ou não pode trabalhar. Dentro do aspecto jurídico, dentro do aspecto legal, o que o senhor diria? O que nós podemos fazer para pôr fim a essa insegurança jurídica que existe hoje? Excelente pergunta, doutor Alberto. Para pormos fim a essa insegurança jurídica, lembrando que a segurança jurídica é um princípio, é algo que deve ser buscado em qualquer ordenamento. Todo profissional ele tem direito de exercer a profissão sabendo exatamente os limites, o que ele pode ou não pode fazer. É muito complexo para um profissional, cirurgião dentista, que cientificamente tem como área de atuação a cabeça e o pescoço, ser, como o senhor disse, até mesmo interditado por um procedimento dentro da área de atuação. Então, essa segurança jurídica deve ser buscada. E buscando o histórico que o senhor fez, desde 1998 já houve um erro quanto à questão da separação estético-funcional, colocando que o cirurgião dentista não poderia atuar em procedimentos exclusivamente estéticos. E em 2010 o erro foi repetido, claro, com a ressalva que o senhor fez. O erro em 98 era aceitável, mas como em 2010 não era, e de lá para cá todas as resoluções elas tentaram de alguma forma ter uma conexão com a resolução de 2010, mas com pequenos avanços, mas ao mesmo tempo sempre retornando ao mesmo erro da questão das cirurgias estéticas faciais. O meu entendimento jurídico é que todas as resoluções posteriores a 2010, ou seja, começando com a 100 de 2010 e passando pela 112, por a 176 e até mesmo a 198, elas devem ser revogadas para que seja feita uma resolução unificando toda a legislação, toda a normatização odontológica para dar o que o senhor aqui está almejando, que é a segurança jurídica. Mas mais importante do que
o que deve ser feito, é o como deve ser feito. Algo que o senhor falou é muito importante. A forma de fazer, a forma de alcançar o objetivo tem que ser por meio da construção de pontes. Devemos nos unir em prol da população. O discurso não é contra médicos. Pelo contrário, os médicos, eles atuam para o bem da população, assim como os cirurgiões dentistas, todos atuando na saúde pública, na saúde privada. Então, para o bem da população, para alcançarmos o conceito de saúde da Organização Mundial, de que não é apenas a ausência de doenças, mas um perfeito, um completo bem-estar físico, social, mental, o que obviamente engloba a estética. Devemos construir essas pontes para que possamos chegar no fim maior, que é o interesse público, o interesse da população, a saúde. E tendo já um entendimento jurídico do que pode ser feito e a forma de fazer, eu retorno à pergunta: o que o senhor, do ponto de vista odontológico, entende que deve ser feito para mudarmos essa situação? Então, doutor, meu entendimento profissional é que para nós melhorarmos ainda mais a atuação do cirurgião dentista, para que ele tenha segurança jurídica, inclusive, para fazer a ROF, é a inclusão da harmonização orofacial na graduação, acréscimo da matéria de cirurgias estéticas faciais na própria residência de buco-maxilo, focar mais na estética, mostrando que não tem essa separação. Eleição de representantes que de fato entendam sobre a área de atuação. É muito importante, nós estamos num período agora que nós participamos da escolha dos nossos representantes que fazem essas resoluções. Então é importante que nós possamos escolher representantes que entendam dessa área, porque muitos dos nossos colegas ainda não conhecem a área e não podem ter uma formação adequada para que defendam a ROF da maneira adequada. E a intensificação da fiscalização de profissionais que não possuem capacidade técnica para realizar os procedimentos. Isso, o CFO tem toda a razão, todos os conselhos, nós precisamos disso. Aliás, até o Conselho de Medicina, quando busca a melhor qualificação dos seus profissionais, buscando questionar a formação dos seus futuros médicos, nós devemos fazer isso na odontologia. Aquele que não tem capacitação deve ser realmente fiscalizado e a gente não pode deixar que maus profissionais da nossa área possam, sem uma formação adequada, exercer e colocar em risco a saúde da população. Este é o meu entendimento profissional. E eu gostaria de agradecer a participação de todos. Você que é cirurgião dentista, espero do fundo do meu coração que você possa ter um pouquinho mais de esclarecimento sobre o que é realmente a odontologia, para que você possa trabalhar sem medo, dentro da nossa área de atuação, em toda a sua plenitude. Conforme o doutor Érico falou, se você estiver trabalhando dentro da nossa área de atuação, a lei nos garante. Então, nós precisamos construir as pontes para chegar nos nossos diretores, para que nós possamos rever as nossas resoluções. Ninguém é obrigado a concordar com o que nós falamos. Você não precisa concordar comigo. O que nós precisamos é de informação de qualidade. Você precisa de verdade, de informação que possa ajudar no crescimento e na busca de um futuro melhor. Não só para a nossa profissão, mas principalmente para o melhor serviço ao nosso público, que é a população brasileira. Se você ficou com alguma dúvida, faça a sua pergunta. Nos envie por e-mail, nós vamos responder todas as perguntas e no nosso próximo encontro será ao vivo. Nós responderemos todas as perguntas que chegarem. E eu quero dizer que esse é apenas o início de um trabalho para a construção de um futuro melhor, não só para a odontologia, mas para um bom relacionamento com todas as áreas de saúde, para que a população brasileira receba o melhor, aquilo que nós podemos dar de melhor. Então, muito obrigado, obrigado de coração. Siga a nossa hashtag, compartilhe a nossa hashtag. Aguardo você no nosso próximo encontro e lembre, dentista faz ROF. Muito obrigado.